Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós somos criados, assim está na Bíblia, para vivermos reconciliados. Assim vivia Adão e Eva antes do pecado. Era reconciliado com Deus, era reconciliado consigo mesmo, era reconciliado com Eva e era reconciliado com toda a criação. Fomos criados para viver unidos, reconciliados. Em outra palavra, amando-se. Isso é viver reconciliado. Só que sabemos que entrou o pecado neste mundo. E Deus foi preparando um povo para que ele pudesse voltar a reconciliar-se novamente com ele em si, e deu a lei, que são os 10 mandamentos. Só que essa primeira lei, ela foi escrita nas tábuas de pedra, foi fora. E o homem começou a tentar cumprir a lei de Deus, simplesmente cumprir uma lei externa. Por isso que Jesus disse: se a justiça de vocês não for maior do que os mestres da lei dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque essa categoria de pessoas, os mestres da lei e os fariseus, eram aqueles que cumpriam rigorosamente toda a lei. Eram chamados os santos do Antigo Testamento, irrepreensíveis. Só que não basta isto, porque eles estavam cumprindo algo só externo. Porque uma coisa é você fazer caridade, outra coisa é você ser caridoso. Então há uma mudança no Novo Testamento com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos o quê? Como diz São Paulo, do Espírito Santo de Deus. Sem Ele nós não conseguimos viver a reconciliação, porque a natureza humana foi ferida com o pecado, e nós trazemos em nós essa luta agora de estar com Deus, de estar com as pessoas e conosco mesmo e com o mundo. E quando a pessoa não vive reconciliada, essa pessoa também não vai viver em paz. Ela vai estar sempre numa espécie de briga, está sempre brigando, está entendendo? Mesmo interiormente ela está brigando. Quer ver um exemplo? Todos nós passamos por isso. Às vezes alguém fez alguma coisa conosco, a gente fica numa briga dentro de nós, vai brigando, passa o dia todo dia brigando, né? Aquela abençoada disse isso, por que não me tratou assim? Porque nós não estamos reconciliados. Quando você está reconciliado, você não vive em briga, você vive em paz. Então é necessário, como Jesus disse, procura reconciliar-te com teu adversário. Aqui tem uma mística mexicana, e quem disse isso foi o padre Robert de Grande. Pregando o retiro para sacerdote, ele disse que a maior causa, e essa mística os místicos têm essas experiências
com Deus e disse: o que leva mais as pessoas para o purgatório é justamente isto, é a falta de estar reconciliado. Enquanto não se reconcilia, aí Jesus disse: não vai sair dali enquanto não pagar o último centavo. Meus amados irmãos, então vale a pena a gente se esforçar nessa terra para se reconciliar. É obra do Espírito Santo, é Ele que vai fazer com isto. E nós sabemos pela palavra que quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ficar cheio do Espírito Santo na Bíblia é ficar tão cheio de amor. A pessoa se sente tão amada por Deus, é um amor tão grande que ela não tem como retribuir a não ser com amor. Isso é cheio do Espírito Santo de Deus. Sem isso ninguém consegue, porque nossa natureza humana vai sempre se levantar, mas o Espírito Santo vai dar a nós esta graça. E como diz São Paulo, aonde está o Espírito, aí há liberdade. Ou seja, na hora que você está sob o poder do Espírito, você vai ficar livre, porque a pessoa que ama, ela se torna livre. Fora do amor não há liberdade. A luta conosco, com Deus, com as pessoas e com tudo. E a Bíblia diz que nós só temos uma luta a travar. Essa é a verdadeira luta. São Paulo chega a dizer na carta aos Efésios capítulo 6, não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra as forças do mal, contra o demônio, contra Satanás. Essa é a nossa luta na terra. As outras é preciso reconciliar-se, até com os inimigos. Como disse Jesus em Mateus 5,44, amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que falam mal de vocês, que amaldiçoam. A que ponto Deus nos chama a chegar? A que grau nós somos chegados, mas a ser elevado? Isso é ser elevado. Enquanto a gente não vai chegando a esse patamar, nós não estamos crescendo. O homem e a mulher só crescem quando ele vai chegando a esse patamar de amar. Aí ele está crescendo em poder, está crescendo em glória. Aí ele está fazendo nessa terra uma obra muito poderosa. Enquanto isso, é uma luta. E na luta vai ter sempre um que perde e um que vence. Só que no cristianismo não tem isso. Um perder e outro vencer. No cristianismo todos têm que vencerem. E onde há amor, todos vencem. E onde não há amor, vai ter sempre alguém sofrendo. Nesse mundo nós vamos lidar sempre com isto. A dor e o amor. Isso é inevitável. Porque entrou o pecado no mundo, então nós damos com isso diariamente. O problema é este. Enquanto o amor for maior, se suporta tudo. Mas quando a dor for maior do que o amor, só existe duas saídas. Ou o ser humano fica naquela situação e vai adoecer, ou ele vai embora. É sempre assim. Por isso que o amor tem que estar sempre maior. Por que Jesus suportou a cruz? Ele estava sentindo dor. Só que o amor dele era maior por nós do que a dor que ele estava sentindo. É isso que é preciso a gente crescer nessa terra em amor. Aí a gente vai suportar tudo que vier. Mas se a gente não crescer, nós seremos esmagados, ficaremos doentes. Ou então vamos embora, desistimos de tudo, abandonamos tudo, porque está faltando amor. Não é o problema em si, é porque a dor naquele relacionamento, naquela situação ficou maior do que o amor. Então temos que pedir ao Senhor esta graça, que Ele derrame sobre nós seu Espírito Santo, para que a gente fique inflamado, com o coração cheio de amor, porque com amor a gente consegue superar e vencer todas as situações desta vida. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, porque o pecado fez isso, ele rompeu o nosso relacionamento com Deus, ele mexeu no nosso interior, a gente não tem mais uma vida ordenada. Antes do pecado, o Espírito dominava a carne. Todo o nosso agir de Adão e Eva antes do pecado era dominado pelo espiritual. Eles agiam em conformidade plena com a vontade de Deus. Com o pecado o negócio inverteu. A nossa carne domina agora a vida espiritual. E é isso que é a luta interior. E também eles viviam reconciliados. Rompeu também o nosso relacionamento.
Não é mais um relacionamento sadio, é feito de conflitos agora, os relacionamentos humanos. Mas também mexeu com o nosso relacionamento com relação à criação inteira. E quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ele vem fazer o quê? Pôr em ordem esse caos. Vocês lembram o primeiro versículo da Bíblia? Que diz o quê? Que o Espírito Santo pairava sobre o caos. É Ele que põe em ordem esse caos dentro de nós. Que todos nós temos um caos desordenado. É só o Espírito Santo pode pôr em ordem. E aí quando Ele vem sobre nós, a primeira obra dele é o quê? Dá os 7 dons do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículo 1 está lá. Os 7 dons. É nos reconciliar com Deus. É obra do Espírito. Depois Ele faz o quê? Ele vai dar a nós, internamente, ao nosso coração, à nossa alma, os frutos do Espírito. Os frutos têm a finalidade de pôr em ordem o nosso ser e o nosso convívio entre nós, que é relacionamento. E quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5:23 de São Paulo. Os frutos do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, é um fruto do Espírito, pureza, afabilidade, bondade. Você imaginou viver com uma pessoa assim? É possível, porque está na Bíblia. Isso é fruto do Espírito. Se essa pessoa for habitada pelo Espírito, ela vai produzir estes frutos. E depois também nós temos agora que reconciliar também com a criação. Mas é obra também do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, São Paulo vai falar dos carismas, que é dado para que a gente possa evangelizar, a gente possa levar as pessoas à graça de Deus, que são os 9 carismas. Então precisamos pedir o Espírito Santo para a gente ser livre. São Paulo era um fariseu e ele conhece perfeitamente o que é ser um fariseu, mas ele, só depois que ele conheceu o amor de Deus, só depois que ele ficou cheio do Espírito Santo, ele disse: agora eu sou um homem livre. Paulo era um religioso irrepreensível, praticava a lei por completo, mas não era um religioso pleno, porque ele disse: eu não tinha amor, eu só cumpria as coisas, fazia, mas não tinha amor no coração. Vamos pedir nesta manhã, nesta Eucaristia, que o Espírito Santo venha sobre nós, pondo em ordem o nosso ser, para que a gente viva reconciliado com Deus, conosco mesmo, com as pessoas e com este mundo. É possível, porque assim Deus nos criou, e assim Deus quer que a gente viva nessa terra, não só fazendo o bem, mas ser caridoso. Temos que ter caridade, temos que ter amor, temos que ter compaixão. Um cristão, ele não pode ficar indiferente. Toda pessoa indiferente tem alguma coisa errada. Todo cristão, ele tem que ter uma reação de compaixão. A de nosso Senhor Jesus Cristo foi dar a vida por nós, por os inimigos, por tudo. Nós temos que ter alguma reação de compaixão. Se a gente não pode fazer algo direto, pelo menos em oração, nós temos que entrar em oração. Como Santa Teresinha, aquele assassino, aquele homem que estava indo ser morto, porque tinha cometido um crime, e quando ela ficou sabendo que aquele homem ia ser morto, ela estava com medo daquele homem se perder por toda a eternidade. E o que foi que ela fez? Ela entrou em oração para que aquele homem se convertesse. Isso é uma pessoa caridosa. Ela se compadeceu de uma pessoa que ela nem sabia quem era. Ela estava sentindo a dor de um homem que poderia se perder por toda a eternidade. Ela entrou em oração. O cristão não pode ser indiferente. O que a gente pode, nós temos que fazer de imediato. Indiferença não é obra do Espírito. A obra do Espírito é sempre uma obra de caridade. Seja na oração, seja concretamente, seja nos relacionamentos, enfim, temos que ter uma reação. É próprio de uma pessoa cheia do Espírito Santo viver movida. Ela não é indiferente, porque o Espírito nos leva a ter e levar nessa terra a mesma vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino agora dizendo, na Bíblia, todas as vezes que diz que Jesus se encheu de compaixão, quando ele via a multidão na sua frente, é seguida de milagres. Se queremos ver milagres na nossa família, na nossa volta, nós temos que ter um coração cheio de compaixão, porque assim está na Bíblia. Toda vez que a pessoa se enche de compaixão, milagres acontecem. Louva
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.